Olá, boa noite a todos os irmãos e minhas irmãs. Estamos aqui mais uma vez reunidos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Francisco Costa, trabalhador da Casa Espírita Passo de Luz, em Buriti dos Lopes, e trago esta noite para vocês, para todos nós, mais o Evangelho de Jesus, um tema maravilhoso para juntos aprendermos esse Evangelho de nosso Mestre Jesus. E antes de iniciarmos os nossos trabalhos, gostaria de fazer uma prece inicial e que nesse momento todos possamos tranquilizar nossos corações, nossos pensamentos, nossas mentes, buscar levar o pensamento a Deus, ao nosso Criador, e agradecer por tudo que temos, por tudo que aprendemos e possuímos, a Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, e a Jesus, nosso irmão amigo, amado, querido, que governa com muito amor e alegria esse nosso planeta. E que Maria de Nazaré, vossa mãezinha querida, nos abençoe, a nossa Mãe Terra, a todos nós, aqui no planeta, irmãos e irmãs. Que Maria derrame suas bênçãos com seu manto sagrado a cada lar nesse momento. Muito obrigado a todos. Se conosco, Jesus, hoje e sempre, e que assim seja. Bom, meus irmãos, essa noite temos uma proposta bem interessante para que possamos trabalhar, e é um tema muito instigante, de certa forma. Quando Jesus fala e nos relata através de Lucas, Mateus e Marcos, e que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, como um tema: de graça recebestes, de graça dai, no item 5 e 6. E o item específico do trabalho da noite chama-se vendilhões expulsos do templo, Os mercadores expulsos do templo. Vamos aqui entender um pouco como é que isso aconteceu, Porque Jesus é sereno, é brando, é tranquilo e uma bondade absoluta. Como é que Jesus fez isso? Ele expulsou de que forma, esses mercadores do templo, que estavam ali fazendo algazarras, destruindo, bagunçando o templo, que era um lugar sagrado, e que hoje, como é também as nossas casas espíritas, como também nossas igrejas também, são templos sagrados e devem ser respeitados. E vamos, para ser fiel ao Evangelho, ao nosso conteúdo, irei relatar aqui para vocês um trecho, para que possamos, a partir daí, criar uma interpretação, entender com mais clareza de ideia essa passagem de Jesus, Ele expulsando esses vendilhões do templo, entendeu? Esses mercadores que fazem negociatas obscuras. Naquela época, vocês imaginam, Imaginem no tempo de hoje, Como também acontece isso. Pois bem, Mateus, no capítulo 21, versículo 12 e 13 também fala, e Marcos também, no capítulo 11, no versículo 15 e 18 também fala, e diz assim: chegaram, pois, a Jerusalém, e havendo entrado no templo, começou a lançar fora os que vendiam e compravam no templo,
e derrubou as mesas dos banqueiros e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia de qualquer transportar-se móvel algum pelo templo. E ele os ensinava, dizendo-lhes: porventura não está escrito que a minha casa será chamada casa de oração entre todas as gentes, entre todos os povos? E vós tendes feito dela covil de ladrões? Eu vou até repetir esse trecho, para que a gente possa internalizar melhor. Disse Jesus: porventura não está escrito que a minha casa será chamada casa de oração entre todos as gentes, todos os povos? E vós tendes feito dela covil de ladrões. O que ouvindo os príncipes dos sacerdotes e os escribas andavam escogitando de que modo o haviam de perder, porque todo o povo admirava a sua doutrina e tinham medo dele. E vejam que Lucas, também no capítulo 19, versículo 45 a 46, também fala da mesma linguagem. Em seguida entrou no templo e começou a expulsar os mercadores. E falava Jesus, que era uma casa de oração, e não fazer daquela casa um covil de ladrões, de salteadores, como haviam cambistas, comércios ilegais, irmãos ali se aglomerando, já criando um covil de pessoas fazendo ações de forma equivocada, contrárias. Eu posso até usar aqui a expressão da palavra, como cita, realmente covil de ladrões. E que de fato Jesus, ao perceber todo esse contexto, sabe, esse ambiente desses irmãos querendo destruir o templo de amor, ação, precisava alguém tomar frente disso. Alguém precisava ter pulso e acabar com aquela farra, pois ali era um lugar de ensino, de oração, uma casa de amor, onde todas as nações, todos os povos E por isso Jesus precisou se utilizar-se desse subterfúgio, utilizar-se desse momento da força, da vivacidade, para que pudesse expulsar esses mercadores que já estavam abusando excessivamente do templo, quase que dentro do templo, já porta dentro, já prejudicando o trabalho de amor. E assim penso também em nossas casas espíritas e nossos templos. Que não se permita isso, pois ali é uma casa santa, é um abrigo santo, e não um local de compra e venda de mercadorias, de negociatas, de conchavos. E João também fala no capítulo 2, versículo 13 e 16, estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, encontrou no templo os negociantes de boi, de ovelhas, e mesmo de trocadores de moedas, e fez ele um chicote de corda, expulsou todos do templo, como também as ovelhas, espalhou pelo chão o dinheiro dos trocadores, derrubou as mesas e disse: tirai isso daqui, e não façais da casa de meu pai uma casa de negociantes. E aí, meus irmãos, muitos falam e pensam assim: mas Jesus era agressivo? Jesus
foi agressivo no episódio, nesse episódio da purificação do templo, por assim possamos dizer. Jesus, naquele momento de querer limpar, estipar aquelas mazelas ali, onde ocorriam as negociatas, as trocas. Vejam o sentido das palavras. Vendendo fé, vendendo todo tipo de situação contrária à lei divina. Havia todo tipo de negociata que vocês possam imaginar, desde compra de fé, venda de fé e de tudo enquanto. E Jesus foi agressivo, porque ele entrou no templo e expulsou todos que vendiam e compravam. Naquele momento, cambistas, aproveitadores. E Jesus falou para todos eles naquele momento: está escrito, meus filhos, a minha casa será chamada casa de oração, casa de Deus, casa da paz e do amor. E o acontecimento, conhecido como a purificação do templo, por assim dizer, nessa terminologia, que é a expulsão dos mercadores, é narrado pelos 4 apóstolos, autores dos evangelhos canônicos. A referida passagem é no mínimo curiosa, pois descreve uma suposta e no mínimo curiosa a ira de Jesus em seu primeiro grande ato público após ser batizado por João Batista. E na ocasião, como descreve a Bíblia, Jesus teria se irritado com a presença de vendilhões ou de negociadores que estavam ali no templo. Diversos irmãos naquele templo e no templo de Jerusalém, e foram expulsos do recinto. Em João, no capítulo 2, nos fala também, no versículo 14 e 17, tirai daqui essas coisas, não façais da casa de meu pai um negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. E nós, meus irmãos, qual é o zelo que estamos tendo por nossa casa hoje? A nossa casa espírita, fisicamente falando, as nossas casas e templos também, e nossa casa mental também. Em tempos hoje que vivenciamos, em épocas de hoje, que ora vivenciamos, experienciamos situações adversas, temos que zelar por nossa casa. Temos que ter zelo pelo que fazemos. E aí, meus irmãos, os relatos destacam que o Nazareno, Jesus, derrubou mesas e moedas e ainda espantou os animais que eram comercializados, utilizando um cordel. Esse evento causa-nos certa estranheza, pois produz uma conotação agressiva com relação à atitude de Jesus, a única nessas características adotada pelos apóstolos em todo o seu ministério. Em todo o tempo de Jesus, em sua presença aqui na terra, com o seu trabalho, com as suas experiências demonstradas para nós, com todo o seu ministério, de forma geral, E aí fica aquela indagação: mas será que Jesus de fato foi agressivo nessa situação? Por ter tido essa vivacidade, por ter tido essa coragem, a ousadia de expulsar malandros, mercadores ilegais, pessoas ligadas ao materialismo, que só pensam no material, no dinheiro, em ficar ricos cada vez mais, ricos e mais ricos, em detrimento do pobre?
da desgraça alheia, enganando cada vez mais os mais fracos e oprimidos? É uma reflexão profunda, meus irmãos, que fazemos essa noite. E no livro, O Espírito do Cristianismo, de nosso irmão Caibar Schutel, nos mostra o caminho para compreender a questão. Compreender mais claramente, de forma mais consciencial, esse fato que ocorreu. Caibar Schutel, ele coloca isso no seu livro, né? Ou seja, aquele momento da purificação do templo, por assim dizer, né? Que é a expulsão dos mercadores. Ou seja, para que se compreenda bem esse ato de aparência agressiva, é preciso que nos reportemos àquela era e examinemos, né, sem espírito preconcebido, os princípios da lei que regia o povo, os costumes da época, né, ou seja, os costumes religiosos regenerados ou degenerados pela classe sacerdotal em vil mercancia, a ponto de haver sido convertido o templo de Jerusalém em covil de salteadores. Olha que interessante isso. Então, a gente precisa se reportar para esse momento, para esse contexto, para que a gente possa efetivamente entender melhor os fatos. E vejam só, o fato era que o templo de Jerusalém estava perdendo seu aspecto religioso, para dar lugar ao comércio e à corrupção do povo e dos sacerdotes locais. Estava tomando conta já, justificando assim uma postura mais enérgica de Jesus para combater tais desvios. Se o mestre não tivesse adotado esse posicionamento, talvez a essência espiritual do templo se perderia por completo. Teria acabado já naquele tempo. Já tudo se perdido? E como é que ficaria? Como é que seria? Se permitíssemos isso hoje também. Como é que iria se perpetuar tudo o legado de Jesus? Tudo isso que nos foi deixado. E Cristo certamente não adotou uma conduta agressiva. Certamente, isso sem sombra de dúvida, não adotou, meus irmãos, mas manteve-se firme em sua atitude, para que as pessoas compreendessem a gravidade da situação. Nós pais, nós mães, quantas das vezes permitimos que nossos entes, muitas das vezes, façam o que bem entender. Filhos que não obedecem os pais nem as mães, tratam mal os avós, os velhos são esquecidos, alocados em casebres, em casas e albergues, que seja. E Cristo adotou uma postura certa, de paizão, de irmão, e que não se permitisse aquela bagunça em torno do templo, da sua casa de oração. Então, meus irmãos, podemos considerar esta passagem, portanto, como uma encenação literária, muito utilizada por Jesus para transmitir suas mensagens à mente humana ainda limitada. A nossa mente humana é muito limitada. E alguns irmãos até pensam que já sabem tudo, que tudo sabem. Aliás, esse tipo de comunicação gestual era uma característica das passagens bíblicas, que demonstram várias passagens bíblicas, né, de encenação literária, como por exemplo a profetização de Ágabo, né, na prisão de Paulo de Tarso, né? Quando Ágabo, né, na prisão, né, de Paulo de Tarso, naquele momento, naquele contexto, né, como também fala também através de parábolas, né, que alguns irmãos às vezes distorcem a compreensão. E aqui vou só citar rapidamente aqui esse momento, né, quando Ágabo, né, na prisão de Paulo, desceu da Judéia um profeta, né, de nome Ágabo, né, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e ligando a seus próprios pés e aí, irmãos, disse: isto diz o Espírito Santo, assim os judeus ligarão em Jerusalém um homem a quem pertence essa cinta e o entregarão nas mãos dos gentios. Está lá em Atos 21.
Está em Atos, capítulo 21, versículo 10 a 11. Ou seja, essa encenação literária foi empregada pelo profeta Ágabo para anunciar de maneira antecipada a prisão de Paulo, né? Portanto, era natural na época esse tipo de linguagem, né? E a gente sabe que naquela época, naqueles tempos, Jesus utilizava-se de figura de linguagem, entendeu? Às vezes uma situação um pouco rebuscada, porque a compreensão humana da época não era possível ainda para entender alguns fatos. Ora, se ainda hoje, depois de 2000 anos, ainda tem irmãos que não compreendem ainda algumas passagens do Evangelho, e quem dirá em tempo outro passado. Mas interessante, meus irmãos, que Jesus usa de uma pedagogia muito peculiar, né? Era muito peculiar a pedagogia que ele utilizava. Os próprios textos bíblicos são carregados de alegorias e conotações diversas. Recordemos-nos das parábolas, como agora eu falei bem pouco, né? E, meus irmãos, em nenhum momento as Escrituras Sagradas rotulam a atitude do Messias, do Rabi da Galileia, de Jesus, como agressiva. Todavia, cada um assimila os textos de acordo com a sua capacidade de entendimento. E temos que respeitar. Cada irmão tem a sua época no entendimento. Tem um tempo que o véu se descortina para a compreensão maior dos textos deixados por Jesus. Esse cadebal, sabe, que foi nos deixado da literatura, uma literatura assim imensurável para todos nós, desde os tempos dos pergaminhos aos livros atuais, aos livros inclusive online, os virtuais, por assim dizer. E Jesus, em um momento, meus irmãos, teve uma atitude agressiva. A nossa compreensão é limitada frente aos ensinamentos de Jesus, e isso justifica as divergências nas interpretações bíblicas a que assistimos por aí. O que muitos ouvimos falar pelo homem, pelos homens. E por fim, meus irmãos, submetendo a questão ao crivo da razão, chegaremos à conclusão de que Jesus não teria adotado tal conduta, pois é um espírito puro, como nos demonstra a codificação espírita. Na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, é perguntado para os espíritos, Kardec assim o faz: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Vede Jesus. A resposta dos espíritos superiores nos diz: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Vede Jesus. Jesus Cristo, meus irmãos. Se analisarmos então a característica de um espírito puro, veremos que há predomínio do espírito sobre a matéria quando encarnado, além da superioridade moral e intelectual sobre os demais. E vale dizer que quando dizemos espírito de primeira ordem, que são os espíritos puros, nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Ou seja, está lá no Livro dos Espíritos. Meus irmãos, se Jesus é um espírito puro, consequentemente, não manifestaria paixões inferiores, como a raiva e agressividade, nem mesmo encarnado, pois espíritos pertencentes a essa ordem já expurgaram, extirparam o seu íntimo esse tipo de sentimento, que é uma característica ainda humana, né? Da Terra, do planeta, de provas e expiações, que ora vivemos, que ora moramos aqui, no qual pertencemos. Então, podemos concluir
que a agressividade atribuída ao comportamento de Jesus na purificação do templo é apenas uma questão de interpretação. Durante aquele momento da expulsão dos mercadores do templo, naquele momento que os irmãos estavam lá, de fato, criando as dificuldades para que Jesus e os irmãos trabalhassem com tranquilidade, ele os expulsou, sim, mas realmente como pai, condenando o tráfico de coisas santas. E Deus não vende a sua bênção, nem seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. Parece que naquela época havia essa negociata também. E Jesus, ali sendo fiel, amigo e sereno. O homem não tem, meus irmãos, portanto, o direito de cobrar pagamento por nada disso. Não tem o direito. E tudo isso que a gente conversou é que nós entendamos que o nosso templo, a nossa casa é santo. Cuidemos de nossas casas, espíritas, igrejas, templos religiosos, a nossa casa, a mesma morada nossa que Deus nos deu, a morada física. Cuidemos de nossos irmãos, de nossos filhos, dentro do respeito, pautado nos ensinos do Cristo, do nosso Rabi da Galileia, e que Deus não vende bênção para ninguém, e nem perdão, e nem vende entrada para o céu, para o reino dos céus. Muito pelo contrário, Jesus é amigo fiel, portanto, não há lugar para a tristeza, pois Jesus é um amigo fiel para todas as horas, que nunca desampara os seus, nunca nos desampara. Creia que Jesus está próximo de você, meu irmão, nesse momento agora. Confie em Jesus, creia em Jesus, que Ele está ao teu lado, da tua família, meu irmão. Assim você poderá fazer como João, discípulo amado, que apoiou a cabeça no peito de Jesus e chorou. É uma passagem linda, belíssima, quando assim o fez. João, o discípulo amado, que sempre esteve do lado ali de Jesus, que apoiou a cabeça no peito de Jesus e chorou. Chorou copiosamente. Jesus amava e doce. Quando Maria chegou onde Jesus estava, lançou-se a seus pés e disse: Mestre, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao vê-lo chorar, Jesus ficou intensamente comovido em espírito e, sob o impulso de profunda emoção, chorou, afagando, tranquilizando. E nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Está lá em Atos 4, versículo 12. Jesus Salvador. Jesus é o nosso portador, é o nosso portal de luz até Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. E disse Jesus: dai de graça o que de graça recebeste, meus irmãos. Ajude os irmãos, ajude o seu próximo. Quem disse foi Jesus, para todos nós. Dai de graça o que de graça recebestes. Não vendam para ninguém o que não podem vender. E para finalizar, meus irmãos, irei aqui recitar para vocês um poema de uma irmã nossa, uma irmã de luz,
que ao final eu vou dizer o nome dela. Vou ler aqui o seu poema, alguns não vão até já saber quem é, mas é como se fosse uma prece minha aqui de encerramento, né? Que é um poema lindo, perfeito na sua escrita, em cada detalhe, em cada ponto e vírgula, que diz assim: meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço limitado. Não sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve o teu templo interno e abandonado à mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrante. Ouve o teu coração a cada prece. Deus responde a si mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção, da voz de Deus. Alta de Souza, de nossa irmã amada e querida Alta de Souza. Muito obrigado a todos, meus irmãos. Agora nos preparemos para a segunda fase de nosso trabalho. Que Deus vos abençoe, a todos os lares, a todas as famílias. Muito obrigado mais uma vez a Deus nas alturas pela oportunidade bendita de poder levar à casa de cada irmão e cada irmã esse pequeno recado de Jesus, esse Evangelho do Cristo de hoje, né? Essa atitude que ele teve para com os irmãos, atitude, e temos que ter essa atitude como pai, como mãe, muitas das vezes com nossos entes, para que as coisas não desandem, não se percam no mundo afora, tá bom? Muito obrigado, obrigado Pai de misericórdia infinita e bondade, abençoa a todos nós essa noite, todas as casas e famílias, com suas bênçãos de paz e amor, graças a Deus, e que Deus seja louvado, meus irmãos. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos
cai em uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor, a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus.